Então, gente, a questão da história, ela vai ser dividida aí em 4 momentos principais, né? Que é a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós vivemos na Idade Contemporânea. Nesse momento eu vou tratar com vocês de Antiguidade. Eu vou dividir ela em 2 partes, que é a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental, tá? Na Antiguidade Oriental, nós temos 2 focos importantes, que é a Mesopotâmia e o Egito. Elas estão ali na região que a gente chama de crescente fértil, vai um mapa para vocês. Essa região ela é super árida, seca, né? Mas ela tem rios que são extremamente importantes, que atraíram as primeiras populações a fundar ali aldeias e cidades próximas a ela. O ser humano ele precisa de água para viver, então até hoje nós temos as cidades sempre próximas a rios e inclusive, né, a maioria das cidades elas começam e terminam em um determinado rio. Se vocês forem para qualquer lugar, tipo, se saírem de Santo André, vocês forem para São Caetano, o que vai ter a plaquinha ali, bem-vindo a São Caetano, tchau para Santo André, é um rio que passa. Mesma coisa para São Bernardo, Mauá, enfim, é um padrão, né, humano da gente se limitar por rios que estão sempre próximos, porque nós precisamos de água, né? Nesse momento a gente vai chamar essas civilizações de civilizações hidráulicas, né? Hidráulica vem aí que necessita de água, né? E são esses rios que eles vão fertilizar esse solo para que haja vida em abundância, tá bom? Devido à necessidade da água, vão aí surgir novas técnicas, né? Sistema de drenagem, né? Para quando você tem cheias do rio, né? O rio inunda um determinado local, você tem que tirar um pouco dessa água. E sistema de irrigação, certo? Você vai plantar, você não vai ficar com um regador molhando uma plantação de 5 quilômetros quadrados, né? Você vai ter um sistema aí para levar água do rio para a plantação. E aí, técnicas agropastoris, onde você cria aí novos meios de cuidar dos animais e muitas vezes meios que ajudam na fertilização da terra, né? Com adubo, no caso da aragem e tudo mais. Primeiro, a gente vai pensar aí na Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, ela fica localizada entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Mesopotâmia significa entre rios, meso meio, né, entre, potâmia vem de água, então ele está entre rios, né? As cheias dos rios Tigre e Eufrates, elas são meio irregulares, elas não têm exatamente uma data para quando acontecem, às vezes elas são bem violentas, mas ainda assim são elas que possibilitam a existência do ser humano naquela região, certo? Então aquela chuva ela nunca vai ser indesejada, porque sem ela não há vida. A região, ela vai surgir em várias cidades-estado. Eu vou pedir para vocês uma pesquisa sobre o que é cidade-estado, né? Que é uma forma de organização onde a cidade, ela funciona como se ela fosse um pequeno reino, né? Cidade-estado muitas vezes tem um rei para cada cidade, certo? Alguns momentos de unificação, mas em geral os povos aí da Mesopotâmia, eles, cada um por si, certo? A gente tem os sumérios que inventaram aí a primeira escrita que nós conhecemos, que é a escrita cuneiforme. Ela tem esse nome porque ela se dá com cunhas. Eles pegam aí uma cunha e eles marcam num tablete de argila. Tem os povos acádios, né, que vão unificar a região da Suméria. Os amoritas, que vão fazer o primeiro império babilônico, inclusive o primeiro código de leis escritas do mundo, que é o código de Hammurabi. Tem aí os assírios, que eram um povo extremamente guerreiro e que vão começar a usar os cavalos em guerras, certo? E com o uso dos cavalos em guerra também surge o carro de guerra, né? Que é um carro aí puxado por cavalos, que vai dar uma vantagem enorme para eles em guerra com outros povos. E por último temos caldeus. Os caldeus, eles fizeram o segundo império babilônico, conquistaram a cidade de Jerusalém e fizeram o cativeiro dos hebreus descrito na Bíblia, mas também em documentos dos próprios caldeus. Eles citam aí a escravização dos hebreus. O rei famoso dessa época é o Nabucodonosor, certo? Apesar de termos vários povos nessa região, assim eles tinham algumas coisas em comum. O fato deles serem politeístas,
Politeístas significa que tem vários deuses. Poli é muito, teístas vem de tel, que é Deus. Então, politeísta significa que eles têm vários deuses, certo? Normalmente, eles têm deuses que são relativos à natureza, né? E aí, com o avanço da civilização, surgem outros. Então, eles vão ter um deus para a chuva, um deus para o sol, um deus para a lua, um deus para o céu, enfim, né? E depois eles vão surgir outros, tipo Deus da guerra, Deus do amor e tudo mais. Eles faziam zigurates, que é aí um tipo de templo muito grande, em forma piramidal, né? Que a gente chama. E eles fizeram grandes avanços na astronomia. A astronomia e a astrologia também eram extremamente importantes para eles. Eles não faziam diferença da astronomia, que é o conhecimento dos astros, né, de forma mais científica, para a astrologia, que vê aí a ideia de que os planetas nos influenciam para fazer as coisas, né? Para eles era tudo muito parecido, eles guiavam as vidas deles por conta disso. Eles foram ótimos matemáticos, né? Eles tinham construções muito boas e bons arquitetos requerem boa matemática. Eles criaram aí o sistema decimal que nós utilizamos hoje e o sistema sexagesimal. O que é o sexagesimal? É o sistema em 60, né? Tudo que a gente tem hoje em dia, a gente conta até 100, né? Mas certas horas que nós contamos em 60, isso é um sistema sexagesimal. O todo é 60, não é 100, tá? Eles tinham também um sistema social aí de nobres, né? Trabalhadores e escravos. A escravidão, ela se dava aí por dívidas ou guerra. Uma pessoa acumulava dívidas, ela se tornava uma escrava para acabar com as dívidas, ou se ela estivesse em guerra e ela fosse capturada, ela ficava como escrava. Na Mesopotâmia é comum falar que a gente tem uma teocracia. O que vai ser uma teocracia? Lembrando que tel é Deus, cracia é uma palavra grega que vem de kratos, que é poder. Então a teocracia é o poder de Deus. Na Mesopotâmia era comum que os reis falassem que eles eram o sacerdote do Deus ou dos deuses, né, e que eles tinham uma conexão direta, que eles eram escolhidos por Deus para governar. Então todo mundo acatava as ordens dele porque acreditavam que as ordens do rei eram as ordens de Deus. Então a teocracia é um sistema de governo baseado em religião. Tudo bem? Então vamos partir aí para outra parte, né? O Egito. O Egito Antigo, ele é muito legal, tem várias coisas divertidas. Espero que vocês tenham conseguido ver ele bastante no ano passado, mas só aí para lembrar. O Egito, ele está ali no meio do deserto, né? Mas ele tem o rio Nilo. O primeiro historiador do mundo foi um grego chamado Heródoto, e ele chamava o Egito de a dádiva do Nilo, porque se não existisse o rio, não existiria o país do Egito. Aquilo seria apenas um deserto. Então o Nilo, ele vai ter uma importância vital na vida cotidiana. Ele vai ser tão grandioso, ele é tão importante que as pessoas consideraram o rio Nilo um deus. As pessoas rezavam para o rio, certo? Para eles era uma coisa muito importante, tá? Eles têm cheias regulares, o rio Nilo, né? Elas acontecem aí por volta de julho e vão, acho que até agosto, setembro. O rio vai encher, eles sabem as marcações do rio até onde ele vai. E quando ele enche, ele fertiliza o solo. E quando ele tem a vazante, que o rio não está mais cheio, a parte onde ficou a água vira uma argila super fértil, onde eles plantam tudo o que eles precisam ao longo do ano. Ok? O Egito Antigo, ele tem aí 3 períodos principais, né? Que vai ser o período dinástico, né? O período dinástico, ele é dividido em pré e pós-dinástico, né? Vai de 4.000 a.C. até 3.000 a.C. No início vão surgir aí os nomos, que são pequenos reinos, que vão ser unificados, né? Por um faraó chamado Menes, que ele vai unificar o Alto Egito, que era o sul, e o Baixo Egito, que era o norte, por volta de 3.000 a.C. Ele vai ser o primeiro faraó. O faraó, ele é tipo um rei. Ele não é, porque ele é tipo um rei e não um rei? Porque ele tem poder divino. Ele tem uma teocracia, tal como a Mesopotâmia, mas tem uma diferença. Na Mesopotâmia, o rei era um representante de Deus.
No Egito, ele não é um representante, ele é um deus. Ele é a reencarnação de um deus. Então, o faraó ele tem um poder absoluto sobre tudo. Tanto que eles consideravam que tudo pertencia ao faraó. Tipo, as terras onde as pessoas faziam suas casas, tudo pertencia ao faraó, que ele está muito benevolente, muito bondoso, cedendo à população para sobreviver ali, certo? Então, é uma teocracia também, tá? No período dinástico em si, a gente vai ter aí o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 a.C., onde se consolida aí o Estado do Egito, né? Estado com letra maiúscula, né? Vamos dar uma pesquisinha nessa parte também. A teocracia, ela se firma e surgem aí as primeiras pirâmides. As pirâmides do Egito, nós temos as três mais famosas, né? Mas tem pirâmides em todo o Egito. Tem pirâmides menores, tem pirâmides que são tortas, tem pirâmides com degraus, tem pirâmides sem degraus, tem pirâmides de todas as formas, certo? Elas são aí, como vocês devem saber, um templo mortuário. O que é um templo mortuário? Ele é uma tumba. Eles faziam uma pirâmide, né? O legal da pirâmide é que o formato dela é tipo uma seta, né? E ela está apontando para o céu, que é onde estão os deuses, certo? Então, a pirâmide ela ajuda o faraó a chegar até os deuses. Mas eu falo mais disso daqui a pouco. A gente tem o Médio Império, onde o Egito vai expandir o território, fazer comércio com vários povos. O Novo Império, que é o auge do Egito Antigo, quando ele foi mais rico, muito, muito, muito rico. A gente pensa que a gente conhece o Egito Antigo vendo coisas do Tutankhamon, mas ele não era nada do lado do faraó Ramsés II, que foi o faraó mais rico do mundo. Temos o Baixo Império, onde o Egito ele entra em decadência e outros povos o invadem, né? Ele tem aí a conquista pelo Império Persa em 525 a.C. e depois ele vai ser conquistado aí por Alexandre o Grande no século IV a.C. A cultura do Egito Antigo é sempre importante lembrar, né, que eles são politeístas, tal como os mesopotâmios, eles acreditavam em vários deuses, né? Os deuses egípcios, eles têm o que a gente chama de antroposomorfismo, que é antropo, vem de homem, zoo, vem de animal, morfismo vem de forma, então forma de animal e homem, né? Os deuses, eles podem aparecer como um ser humano, como um animal, ou como parte animal, parte humana. Eles têm uma relação muito próxima com a morte, né? Ela chega a ser aí uma constante na vida deles. Muitas pessoas viviam pensando em como seria o seu pós-vida, que a vida seria uma passagem, a eternidade é no outro mundo, né? Eles não tinham ideia de céu e inferno, para eles existia apenas um mundo depois da morte, né? E só os bons iam para lá, os mortos tinham sua alma destruída por um animalzinho chamado Anuit, se não me engano. Depois eu chego, tá? Uma coisa meio bizarra, né? Tipo, você é bom, você vai viver na eternidade. Você é mal, você não merece nem eternidade nem ruim, você deixa de existir, né? Eles tinham aí o processo de mumificação, que eles achavam que ajudava na vida pós-morte, ter o seu corpo físico preservado. Logicamente não era para todo mundo, normalmente só quem era mais rico tinha dinheiro para mumificação, era um processo caro e demorado, né? E a gente tem aí os hieróglifos. Os hieróglifos são uma forma de escrita egípcia com desenhos, né? A gente chama de iconográfica, esse tipo de escrita, que ela é feita com desenhos, né? Cada desenho simboliza uma ideia, né? O trabalho era servil, todos eram servos do faraó, todos trabalham para o faraó, ok? O faraó é o patrão de todo mundo. O Egito Antigo é uma das poucas civilizações da antiguidade onde a mulher tinha uma grande valorização, ela era muito importante, ela tinha uma certa independência de várias formas. Os egípcios eram grandes matemáticos, né? Como eu disse, não dá para fazer arquitetura sem bons matemáticos, então não dá para fazer pirâmide sem matemática, né? Os egípcios, eles até inventaram um esquadro, eu vou colocar a imagem de um esquadro para vocês, que é um instrumento matemático utilizado até hoje. A astronomia também para eles era muito importante
Eles baseavam várias coisas de acordo com a posição das estrelas. Também conseguiam calcular a época que o rio enchia, né? E quando acabava a sua cheia. E também fizeram um calendário com 365 dias, igual ao nosso. Eles tinham uma medicina super avançada, o que em parte graças ao processo de mumificação. Você tinha que conhecer o corpo, o que tem dentro do corpo, para saber como uma pessoa vai viver e também o que preservar quando ela morrer. Os egípcios tinham aí vários tipos de preservação e algumas partes eles achavam inúteis, mas isso fez com que eles fizessem ótimos médicos, né? Eles sabiam fazer cirurgia até cerebral, sabiam arrancar dente, sabiam fazer um monte de coisas. É uma medicina realmente incrível para a época deles. Também temos aí uma literatura muito extensa. Os egípcios escreviam bastante em papiro. Papiro, ele é um material feito a partir de uma planta chamada papiro, né, que fica tipo uma folha mesmo, né? Vários deles sobreviveram para nós, não todos, óbvio, né, mas a gente tem aí uma boa documentação. E eles têm o mais famoso aí, que é o Livro dos Mortos, que é o livro que diz o que vai acontecer quando as pessoas morrerem, né? O que você deve fazer no outro mundo, né? Quais são os julgamentos que vão fazer você parecer bom ou ruim? Pode parecer bobo, mas esse tipo de coisa tem um impacto muito grande pra gente, em que, assim, os egípcios, quando eles morriam, acreditavam que eles iam ser julgados num tribunal com 42 deuses e tal. E eles tinham que falar tudo aquilo que eles não fizeram, tipo, eu não matei, eu não roubei, eu não cobicei a mulher alheia. Mas isso é igual aos 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos têm uma influência egípcia e elas vão moldar, de certa forma, o mundo ocidental, né? Você sendo cristão ou não, né? Religião é uma coisa particular de cada um. A gente tem aí uma certa influência que a gente não tem como negar, tá ok? A parte de antiguidade oriental acaba aqui, tá? Vamos para a antiguidade ocidental e aí vocês podem dar uma pausa de alguns dias se vocês quiserem, se o vídeo ficar muito longo, tá bom? Então, beijinho pra vocês.